Graça e paz, queridos, amém? Amém. Se aqui está assim, imagina lá, hein, irmãos. E tem crente que ainda tem medo, hein? Você fala do arrebatamento, o nego treme. Mas se esse clima aqui está agradável, imagina quando nós formos para lá. Uma eternidade. Estou com a roupa pronta, né, Vander? Prontinha, a mala já está feita. Glória a Deus. Atos capítulo 12. Nós estamos agarrados em Atos capítulo 12, hein, irmãos? Essa é a sexta ministração, não é? É sexta ou a quinta? Você fica de pé, por favor? Em reverência à palavra de Deus. O tema da nossa palavra nesta noite também, acho que é a quinta ministração sobre esse texto, sobre Atos 12. O tema da palavra é: fique tranquilo, Deus está no controle. Fala para o seu irmão assim: fique tranquilo, Deus está cuidando de tudo. A chave, meu bem? Que chave que você quer? Eu não tenho chave não. O carro eu não sei onde é que está não. Meu Deus, é forte. Está lá no carro, amor, está aberto. Nosso café dos homens será dia 16, às 17 horas. Vai ser o café da tarde. Tá bom? É um café entre amigos. E dia 27 de setembro, nós vamos começar um grande encontro entre os homens aqui, chamado 30 por 30. Então você vai vir no dia 16 e eu vou explicar para você como vai funcionar o 30 por 30. Vai ser lindo o que Deus vai fazer, eu já posso ver pelos olhos da fé. Então você não pode ficar de fora desse café do dia 16 às 17 horas. Ok? Foi dada a largada para a conferência dos nossos jovens e adolescentes. O pessoal está desanimado, hein? Vou falar de novo, os jovens aí, ó. Foi dada a largada para a conferência dos nossos jovens e adolescentes. Eita glória, isso aí, tá bom, tá desanimado. Tá? A cultura do céu vai estar aqui e outros convidados, tá bom? A partir desse mês de agosto agora, nós daremos início aos nossos treinamentos. Certo? Para você que é recém-chegado na Rompendo de Fé, novo convertido, você vai passar por um treinamento. E para você que está vindo de outra igreja para Rompendo de Fé também, vai passar pela escola, chamada Escola de Visão Pastoral. Ok? Nós vamos apresentar a Rompendo de Fé para você, vamos falar no que nós cremos, onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Ok? Vamos falar sobre assuntos polêmicos, né? Por exemplo, lobo em pele de ovelha, que fere pessoas, não é a igreja, são pessoas. Como você identificar quem é de Deus e quem não é de Deus dentro da igreja? Porque dentro da igreja também tem gente que não é de Deus, tá, irmãos? Que faz uma confusão danada dentro da igreja. Então nós vamos, na escola pastoral, você vai aprender a identificar quem é e quem não é. Ok? Para você não ouvir lobo pensando que está ouvindo ovelha. Atos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Abre aí a sua Bíblia, o seu iPad, o seu telefone. Se você não trouxe nada, você acompanha aqui. E por aquele mesmo tempo, a Alessandra está aí, ó. A Alessandra, irmãos, ela tá invocada comigo, porque eu só tenho, ela acha que eu só tenho 5 ternos. Ela fala assim: pastor, mas qual terno que você vai hoje? Você foi domingo com azul. Ela está me vigiando. Nem eu lembro o terno que eu vim, ela está me vigiando. Fala que eu vim com azul. Eu falei: não, hoje eu vou com preto. Mas eu tenho 10 ternos, tá bom, né? Mas se você quiser me dar um de oferta também, pode me dar, tá bom? Meu número é 50. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Porque fazer a obra de Deus, irmãos, tem um preço. Você precisa entender isso. Quem se levanta na obra precisa entender que tem um preço. Porque nem tudo é flores. E matou a espada Tiago, irmão de João, versículo 2.
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, ou seja, 4 de 4, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Já falamos sobre isso aqui, em que Herodes está pensando que que ele conseguiu prender Pedro, mas o versículo 5 vai dizer que Pedro estava guardado. Então, para o homem ele estava preso, mas Deus estava guardando ele. Sabe o que eu consigo enxergar aqui? O que eu aprendo aqui? É que a intenção das pessoas a nosso respeito não prevalecem até de Deus chegar na nossa vida. Então fique em paz, porque o que hoje pode ser um não, Deus pode transformar em um grande sim na sua vida. Confia, permanece. Versículo 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Já falamos sobre isso também. E resplandeceu uma luz na prisão. Falamos sobre isso também. E tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Falamos sobre isso também. Porque tem cadeias que só vão cair das nossas mãos quando a gente ouvir a Deus primeiro. Tem muito crente que está aprisionado em áreas da sua vida, porque ele não está ouvindo a voz de Deus. Você percebe que primeiro Pedro ouviu, depois as cadeias caíram. Versículo 8, que é o versículo que nós começamos aqui a falar sobre ele no domingo passado. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos nas suas mãos as nossas vidas, a tua palavra. Que o teu Espírito tenha liberdade para poder se mover neste lugar, para poder gerar em nós, Senhor, cada vez mais temor, e que o Senhor possa arrancar de nós tudo aquilo que te entristece, que nos afasta de viver o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nós queremos apresentar tudo nas suas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar, né? Tudo bem, filhão? Tá comigo? Cadê o microfone para você de vez em quando soltar alguma coisa aí que você se inspirar assim, pá? Não toca nada aleatório não. Vai você entendeu? Vai numa canção top aí. Irmãos, a gente já vem discorrendo sobre esse texto aqui há 5 domingos. Vocês já conhecem tudo que está acontecendo no texto, porém, eu vou resumir um pouquinho aqui para quem chegou aqui hoje pela primeira vez. Eu quero cumprimentar os pastores que estão entre nós, dizer que é um prazer, uma honra recebê-los. Fique à vontade, tá? Deus abençoe vocês. O nosso pastor que está ali, pastor, se quiser sentar aqui na frente, fique à vontade também, tá bom? Deus abençoe sua vida e sua família. Jerusalém está em festa, é Páscoa. Herodes vai prender e vai matar Tiago. Isso vai agradar o povo. E ele vai prender Pedro. Só não matou Pedro porque era Páscoa. Então o plano de Herodes era matar Pedro depois da Páscoa. Só que o homem faz um plano e Deus faz outro, irmãos. E a palavra final sempre é de Deus, nunca é nossa. Nós podemos planejar, mas a palavra final só vem da boca de Deus. Então, Herodes prende Pedro. E é sobre isso que nós estamos falando nesses dias, sobre a prisão de Pedro. Sobre tudo que aconteceu naquela prisão. Pedro está preso, está dormindo. O anjo vai
Quando chega na prisão, uma grande luz resplandece aquela prisão. Pedro não acorda, para você ver que ele estava bem seguro, estava bem tranquilo. O anjo toca no lado de Pedro, acorda Pedro. E aí começa o assunto que nós queremos falar nessa noite. Porque o anjo vai restituir na vida de Pedro 4 coisas que ele havia perdido: o cinto, as sandálias, a capa e a sua liberdade. Herodes havia conseguido humilhar Pedro. Só que mesmo Pedro humilhado, ele conseguiu descansar, porque tiraram o cinto, tiraram a sandália, tiraram a capa, tiraram a liberdade, mas não conseguiram tirar a presença da vida de Pedro. Podem tirar tudo de nós, mas se a presença permanecer, você vai ver que você vai viver uma paz que excede todo o entendimento, que é aquela paz que mesmo em meio à tempestade, você está tranquilo, você está sereno, porque você sabe o Deus a quem você serve. O diabo não queria somente calar Pedro, o diabo também queria humilhar Pedro. Era como se ele dissesse: onde está seu Deus? Às vezes, irmãos, os problemas vêm em nossas vidas, que nos faz questionar a nossa fé. Já falei para vocês, Pedro não está preso porque ele arrumou uma confusão na rua. Pedro não está preso porque você negou impostos. Não, Pedro está preso porque estava fazendo a obra de Deus. Nada mais justo do que Pedro questionar a Deus naquela prisão. Mas naquela prisão, Pedro não estava questionando, Pedro estava dormindo. Por que Pedro dormia? Porque tem coisas na nossa vida que só Deus faz. Então, quando você não puder ir mais na sua força, descansa, durma, porque Deus fará o resto. O impossível só Deus pode fazer. E às vezes nós queremos ajudar a Deus no impossível, e a gente acaba atrapalhando o que Deus quer fazer. Às vezes a gente pensa, porque recebemos Jesus como nosso Salvador, vai dar tudo certo na nossa vida. Não vai, irmão, sinto muito te decepcionar. Não vai. Porque nós estamos em uma grande batalha, uma grande guerra. Todos os dias, a maior batalha que nós vivemos nem é com o diabo. Porque o diabo, ele foi com cada um de nós até a cruz. Da cruz para frente, quem caminha conosco é o Espírito Santo. O grande problema é que nós vivemos algo que a Bíblia chama de plantio e colheita. E muitas das vezes nós não sabemos fazer um discernimento do que nós plantamos e estamos colhendo, do que é uma batalha, do que é uma investida do diabo contra a nossa vida. Pedro não está vivendo uma colheita. O diabo se levanta contra Pedro. Deus permite que tudo aquilo aconteça, porque Deus já planejava o que iria fazer na vida de Pedro. Porque tudo que está acontecendo com Pedro não é para sua vergonha, não é para sua humilhação, é para a glória, louvor e adoração do nome do Senhor. Então, se Deus permitiu e está conosco nesta grande luta, e esta luta vai glorificar o nome do Senhor, amém, glória a Deus, está tudo bem, porque mesmo na luta nós conseguimos descansar, conseguimos dormir, que é o que está acontecendo com Pedro. Pedro estava em paz. Por que o anjo foi àquela prisão soltar Pedro? Por que o anjo vai ali na prisão soltar Pedro? Porque aquele que te envia é maior do que aqueles que tentam te prender, tentam atrasar a sua vida com Deus. O problema é que a gente dá muita importância para quem não merece a nossa importância, ou para coisas que não merecem a nossa importância. Às vezes o que falta em nós, sabe o que é? Fé, determinação. E aí a gente acaba parando em lugares que nós deveríamos continuar avançando.
Não é porque a tempestade veio sobre a nossa vida que vai acabar tudo, não é assim. Porque duas coisas vão acontecer: ou a tempestade vai se acalmar através do poder dele em nossas vidas, ou nós caminharemos sobre as águas. Mas alguma coisa Deus vai fazer: ou ele vai mover as águas para que elas se acalmam, ou vai nos dar fé para caminhar sobre elas. É assim que Deus trabalha. Na prisão, Pedro perdeu o cinto, mas não perdeu a sua fé. Porque você pode perder qualquer coisa: dinheiro, casa, carro, você pode quebrar, não tem problema. O que você não pode perder é a sua fé, porque com a sua fé você tem tudo para recomeçar novamente. Ah, pastor, mas já tentei e deu errado. Não tem problema, você tem fé, tenta de novo, vai dar certo. É assim mesmo. Tudo que é construído com base sólida demora a crescer, demora a avançar. Grande irmão, só nasceu foi Adão e deu errado. Então fique em paz, continue rompendo em fé, vai dar certo. Então a prisão prendeu Pedro, mas não prendeu a sua fé. Porque só consegue descansar na prisão quem consegue confiar. Então, irmão, por que nós não deixamos algumas coisas nas mãos de Deus? O que está faltando? Está na hora da gente descansar também. Descansa. Deus está falando para algumas pessoas aqui: você está aflito, você quer resolver no seu braço? Descansa, calma, tenha fé, vai dar certo. Não no seu tempo, não na sua hora, no tempo de Deus, na hora de Deus. Por que no tempo de Deus? Porque no seu tempo tem dado errado. Descansa, aprenda a dormir. Irmãos, a Bíblia nos fala sobre 4 tipos de cintos. Porque a primeira coisa que o anjo vai entregar para Pedro é o cinto. E a Bíblia fala sobre 4 tipos de cintos. Quantos? Aquele que era usado pelos líderes, aquele que era usado pelos sacerdotes, aqueles que eram usados pelos militares, e aqueles que eram usados pelos homens livres. Porque naquela época o escravo não usava cinto. Quando o anjo chega, a primeira coisa que ele faz foi tirar Pedro da prisão ou devolver para Pedro o cinto? Ele devolveu. Irmãos, o cara está preso. Então, penso eu que a primeira coisa que o anjo deveria ter feito é: Pedro, vamos embora daqui, para você ver como os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Mas a primeira coisa que o anjo vai fazer é ir devolver para Pedro o cinto que eles haviam tirado. É a primeira coisa. Porque Pedro foi preso? Foi preso por pregar a palavra. Pedro era uma das colunas da igreja. Pedro perdeu o cinto, mas não perdeu a sua identidade. E Deus não perdeu a sua fidelidade. Porque Pedro se preservou na sua luta, na sua tempestade. Deus honrou a sua fé. Às vezes nós estamos perto de vencer, a gente desiste e deixamos de ser honrado por Deus nas nossas dificuldades. Pedro permaneceu sendo quem ele era. Ele não estava revoltado dentro daquela prisão, ele não estava querendo se desviar, se afastar, não. Ele continuou sendo Pedro, confiante. Ele estava dormindo, e de repente Deus entra naquela luta, entra naquela batalha e livra Pedro daquela situação. Por quê? Porque ele perdeu a sua liberdade, mas não perdeu a sua identidade. O problema é que tem crente que na luta ele perde a sua identidade. Ele desvia, ele para de ir para a casa do Senhor, ele deixa a responsabilidade dele no reino, ele larga tudo, porque ele está lutando. E ele acha que porque ele é crente, ou porque ele devolve o seu dízimo, tudo tem que dar certo na vida dele. Não vai dar certo. No mundo tereis aflições. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci. O que ele está querendo dizer é: eu não sou o Senhor da sua vida.
Eu não sou o seu Deus? Se eu venci, você vai vencer também. Então nós precisamos fazer, sabe o que é? Confiar. As prisões vão chegar na nossa vida, só não pode roubar o que nós carregamos, irmãos. Não tem problema as prisões chegarem. O dia mau chega, a dor chega, o sofrimento chega, a porta fechada chega, tudo chega. É a vida, é o ciclo da vida. O que isso não pode roubar de nós, sabe o que é? O que nós carregamos, a nossa identidade. O que o anjo estava dizendo para Pedro quando devolve para ele o cinto? Porque você preservou a sua identidade, eu vou remover a sua vergonha. Porque cinto, naquela cultura era honra. Então, o que o anjo está fazendo é, você perdeu a sua honra quando você entrou aqui, mas eu estou devolvendo a honra que tiraram de você. Porque é assim que Deus faz. Quando eu descanso, quando eu espero, quando eu aguardo, a honra chega. Só que não é no nosso tempo. Ninguém na terra nem no céu é capaz de tirar a honra que Deus colocou em nossas vidas. A única pessoa que pode roubar essa honra, sabe quem é? Nós mesmos. Se o diabo tentou através de Herodes roubar a honra da vida de Pedro, ele quebrou a cara. Porque o que Deus fez foi muito maior do que o diabo tentou fazer. E eu vou dizer para você, você vai ler a Bíblia e Pedro não vai voltar para essa prisão. Porque Deus quando faz, Ele faz por completo. Deus quando Ele age no profundo. Ele não faz nada pela metade. Então Pedro não vai voltar para essa prisão. Então ninguém na terra nem no inferno é capaz de tirar a honra que o Senhor colocou na minha e na sua vida. Cinge-te. Essa é a palavra do anjo para o Pedro. Cinge-te, quer dizer, coloca o cinto, Pedro. Coloca o seu cinto. Estou te devolvendo a sua honra. Por que cinge-te? Porque ninguém vai conseguir impedir quando eu quero agir. Você, Pedro, não será envergonhado. Irmãos, o diabo tem lutado para nos envergonhar. Tem lutado para envergonhar o Evangelho, tem lutado para poder envergonhar os crentes, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor já nos entregou o cinto, a honra já veio sobre a nossa vida, a igreja vai vencer, a igreja vai triunfar, e ninguém vai conseguir envergonhar o povo, a noiva do Cordeiro, ninguém vai conseguir. Talvez o inimigo tenha soprado no seu ouvido: vou arrancar a sua honra. Vou arrancar a honra do seu ministério, vou arrancar a honra da sua família, vou arrancar a honra do seu chamado. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer nesta noite: tem um cinto do céu vindo sobre a sua vida nesta noite. A honra está de volta sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Tem honra de Deus descendo sobre a sua vida aqui nessa noite. Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor. Está comigo. Teu trono acima está, teu nome imutável. O anjo poderia ter entregue para Pedro, porque assim, ele havia perdido o cinto, a sandália e a capa, que é a sua liberdade. Mas o anjo, ao chegar, poderia ter entregue a ele qualquer uma das três coisas. Mas o anjo não entrega. O anjo entrega primeiro o cinto. Pastor, foi uma coincidência. Eu queria que você aprendesse algo aqui, irmão. Porque com Deus não tem coincidência, tem propósito.
Não é uma coincidência, é um propósito. Você precisa aprender isso. Deus não faz nada por acaso. Por quê? Porque Deus é 100% intencional. Nada é por acaso. Quando Ele envia Jesus à terra, Ele sabia tudo que Jesus iria passar. Até o brado da cruz já estava nos projetos, nos planos de Deus. Porque Deus é um ser intencional. Então nada na vida do crente é acaso. Ou você está vivendo uma colheita das suas decisões erradas do passado, hoje no seu presente, ou você está vivendo um projeto, um plano de Deus, mesmo que aparentemente ele esteja dando errado. Se for Deus, fique tranquilo, tem paz no seu coração. Se você está agitado, se você está apavorado, se você está agoniado, se você... Presta atenção, Deus quando age, traz paz para você. Toda decisão que você for tomar, se você quer saber se é de Deus ou não, é simples. Aquela decisão precisa trazer paz no seu coração. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se existe fidelidade do céu na sua vida, você terá paz nas suas decisões. Mas se deu aflição, se deu dúvida, sai fora. Primeiro Deus precisava restaurar a autoestima de Pedro, para depois enviar ele novamente. Olha como Deus é intencional. Deus não vai dar sandálias, que fala de jornada, que fala de serviço, não. Deus vai dar cinto, que fala de honra. Essa é a primeira decisão de Deus, porque Deus precisava restaurar a autoestima de Pedro. Então Deus entrega para ele o cinto. Por quê? Porque Deus não pode enviar quem parou ao longo do caminho. Deus não tem como Deus enviar quem decidiu parar. Então Deus precisava levantar a autoestima de Pedro. Por isso ele começa devolvendo o cinto que aponta para a honra e não sandálias que aponta para a jornada. Então primeiro Deus nos trata, para depois Ele nos envia, ou Ele nos enviar. Primeiro nós somos tratados, depois enviados. Então Deus estava tratando Pedro, porque Pedro precisava recomeçar aonde ele parou. O problema é que nós queremos ser enviados sem sermos tratados. Quando nós somos enviados sem ser tratados primeiro, nós ferimos pessoas ao longo do caminho. Quando você vê alguém que está ferindo outras pessoas, tenha certeza, ele foi, mas Deus não enviou. E o problema é que pessoas que vão sem serem enviadas, elas ferem. E aí você vê muitas pessoas que estão indo, mas não foram enviadas. Deus não libertou Pedro da prisão para ele ficar em casa sentado, irmão. Às vezes nós achamos que Jesus, nós já fomos salvos, já encontramos Jesus, está tudo bem, vamos cruzar o braço. Mas Jesus não nos chamou para ficar sentado. Irmãos, nós nunca vivemos uma geração tão doente quanto essa geração que nós estamos vivendo. Eu estou falando de crente. Emocionalmente os crentes estão doentes, na sua maioria. Não estou falando que é com você, mas estou falando que na sua maioria. São casamentos falidos, são famílias falidas, são vida financeira falida, áreas que estão sendo, não é ataque do diabo não, irmão. Ah, mas é o diabo que não esquece o diabo, irmão. O diabo foi com você até a cruz, da cruz para frente você tem um Espírito Santo. Então o diabo, vosso adversário, andou ao redor de vós bramando como leão buscando aqui para trás. Ele está lá fora. Agora o grande inimigo que eu tenho é a minha própria natureza. Já falei isso aqui. São meus desejos, meus pensamentos, são as minhas vontades. É contra isso que eu preciso lutar. Tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Para carregar quem? Para carregar o meu eu. O meu eu precisa estar crucificado todos os dias. Porque se eu não crucificar o meu eu, irmãos, eu desvio. Porque todo dia ele fala comigo: larga, vai embora, não é por aí, está difícil, abandona.
Mas aí eu preciso lutar contra ele, repreendê-lo. Dia de culto ele diz: você vai para a igreja? Ah, fica em casa. Para que você vai para a igreja? E aquele compromisso que você tinha? Domingo, aniversário, festa, não é prioridade mais o culto. Só que culto é primícia, irmão. Isso aqui é primícia, é o primeiro dia da semana, domingo, é a primícia do Senhor. Isso aqui é princípio. O pastor Joel falou sobre isso aqui hoje. Isso é primícia. Na minha primícia com Deus, o diabo não mete a mão. Então para mim é prioridade a minha primícia. O meu culto de domingo é sagrado. Não tem visita na minha casa, não tem aniversário, não tem festa, não tem convite, não tem nada. É primícia, é a minha primeira, é o meu primeiro dia da semana ao Senhor. Então eu não vou negociar princípios. Por quê? Porque eu não quero deixar de viver as promessas. Aí ele vai entregar o cinto para Pedro. E ele vai dizer para Pedro assim: Pedro, ata suas sandálias. Já está com cinto? Tô. Ata suas sandálias. A palavra sandália no original é o mesmo que alparcas, que quer dizer encaixar. Cabe dizer, irmãos, que o que é meu não encaixa em você, e o que é seu não encaixa em mim. Cada um de nós tem um chamado. Então, quando eu me movo nesse encaixe no lugar errado, eu dou errado. Às vezes eu quero fazer porque o outro faz bem, então eu acho que é bonito fazer como o outro faz. Só que eu preciso entender que o que se encaixa no outro não se encaixa em mim. Eu tenho algo que Deus entregou só a mim. Então quando eu me movo naquilo que Deus entregou para mim, eu tenho êxito, eu tenho sucesso, Deus me abençoa, eu consigo romper. Por quê? Porque Deus entregou para mim. Eu não sou uma cópia, eu sou original. Então eu não preciso copiar você, você também não precisa me copiar, porque o que Deus entregou para você. Falou: pastor, Deus não me entregou nada. Mentira. Você pode estar sufocando o seu chamado, mas que Deus entregou para você, entregou. Eu duvido se você não sabe pregar o evangelho para alguém, cuidar de alguém. Alguma coisa Deus entregou para você. Pode ter certeza, você não é um saco vazio. Você é alguém que o Espírito Santo decidiu morar dentro. Então fique em paz. O que é seu é seu. Você sabe, irmãos, um homem calçado, ele não tem problema de andar em terrenos, de pisar em lugares, porque ele está calçado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então quem está calçado, ele consegue andar até mesmo sobre as pedras. Quem está calçado, irmãos, consegue descansar no lugar que ele anda. Você vê, eu estou aqui, ó, esse tapete deve estar cheio de poeira aí, porque não dá para ver, tem muito pelo. Mas eu estou em paz, porque eu não estou me contaminando com o lugar que eu estou pisando, porque eu estou calçado. Então, onde eu piso não me contamina. Então eu descanso nesses lugares. Porém, o que nós vemos aqui são crentes caminhando descalços. Primeiro, quem está descalço, a viagem é curta. Por isso você vê muitos crentes parando ao longo do caminho. Por que parou? Eu parei porque falaram isso, eu parei porque falaram aquilo, eu parei porque... Não, parou porque está descalço. Porque quem está calçado com a palavra, com o evangelho, não para. Nós estamos vendo muitos crentes caminhando descalço. Crente descalço, irmãos, é igual camaleão. Já viu camaleão? Ele está descalço, ele pisa em lugares que ele não está preparado para pisar. Então, não é ele que muda o lugar, é o lugar que muda ele. Porque ele está pisando em lugares que ele não deveria pisar, descalço. Mas quando você está calçado com a preparação do evangelho, você passa independente do lugar, porque o lugar não contamina você, é você que alcança o lugar. Louvado seja o nome do Senhor.
Então não adianta a gente calçar as sandálias de Pedro, porque elas foram feitas especialmente para Pedro. O que Deus preparou para você é seu. Fala para o seu irmão, o que Deus preparou para você é seu. É tão seu que as prisões não vão impedir você de viver o que Deus tem para você. É tão seu que o homem não vai tomar o que Deus entregou para você. É tão seu que o diabo não vai tocar naquilo que Deus entregou para você. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo Deus entregando sandálias neste lugar. Eu vejo Deus trazendo esperança em corações aqui nesta noite. Tem lugares que você ainda não foi, mas Deus já te viu passar por esses lugares. Então receba sandálias novas nesta noite, querido. Receba de Deus o que Deus tem para você. Sandálias falam de 3 coisas. Já vou terminar. As sandálias falam de dignidade, de prontidão e de garantia. Olha bem. Primeiro, a sandália fala de dignidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Eu sento na mesa para cear com Cristo, porque Ele, através do seu sangue, me deu este lugar. Eu não era digno, mas Ele me tornou digno. Sandálias fala de dignidade. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, uma das coisas que o pai fez com o filho pródigo, sabe o que? Colocou no filho pródigo sandálias. O que o pai estava dizendo para o filho? Você é digno, você é bem-vindo, eu continuo sendo seu pai, eu não me esqueci de você. Toma o seu lugar na família que é sua. Por quê? Porque você é digno. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer te entregar, quer me entregar aqui nessa noite. Segundo ponto, sandálias falam de prontidão. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Ao comer estejam prontos. O Senhor está falando para o povo. Ao comer estejam prontos para sair. Cinto no lugar. Isso aqui aponta para a volta de Jesus, tá, irmãos? Olha bem que algo profundo aqui. O Senhor está dizendo, ó, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Então, o que Deus está falando para o povo é, presta atenção, vocês precisam estar prontos. Como? Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Cinto, nós já sabemos que fala de honra. Sandálias fala de quê? Dignidade, preparação. Cajado fala, é um instrumento de direção, correção e socorro. Comam, ele vai dizer, comam apressadamente. Ou seja, nós precisamos estar bem alimentados. Nós temos cinto, já fomos honrados, não seremos não, já fomos honrados através do que Jesus fez na cruz por nós. Ele vai dizer assim, olha, sandália nos pés, estejam preparados. E nós sabemos que Jesus vai buscar a igreja, irmãos. Nós não podemos nos preparar não, nós temos que estar preparados agora, hoje. Se Ele vier essa noite, nós precisamos dizer para Ele, ora vem Senhor Jesus. Precisamos estar prontos. Cajado, instrumento de direção, correção e socorro. Esse é o nosso papel, é pegar esse cajado e apresentar e levar as pessoas para quê? Para que a direção do Espírito Santo, para que o socorro de Deus venha sobre a vida dessas pessoas, estejam alimentados pela palavra. Esse texto aponta para o arrebatamento da igreja. Terceiro, garantia. Sandálias representam garantia. Olha o que diz Ruth capítulo 4, eu vou terminar agora, versículo 7. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel. Quando a remissão e permuta para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato ou as sandálias e o dava ao seu próximo,
e isto era por testemunho em Israel. Eles faziam negócio, ou compravam, ou faziam uma permuta. Qual era a garantia? Está aqui minha sandália. A minha sandália está aqui. Ficava devendo, entregava a sandália. Quando ele viesse pagar, pegava a sandália de volta. Por quê? Porque ali ele se comprometia. A sandália era devolvida quando a dívida era quitada. Com o homem, Pedro tinha uma dívida, mas com Deus, Pedro tinha crédito. Então, o que o homem cobrou, o céu resgatou. O anjo entrou lá dentro da cadeia e falou assim: Pedro, tiraram a sua honra, está aqui. Eu vim pagar a dívida do que fizeram com você. Você quer ficar de pé? Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite sem o cinto, sem as sandálias e sem a capa. Tentaram te humilhar, tentaram matar o seu chamado. Só que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: pega o seu cinto, pega a sua sandália e pega a sua capa, porque o tempo da desonra passou, porque o tempo da vitória, o tempo da resposta chegou para a sua vida. Está na hora de quem viu você entrar humilhado, ver você sair exaltado. Está na hora de quem mandou tomar a sua sandália, o seu cinto, a sua capa, ver você sendo restituído. O tempo de Deus chegou na sua vida. Então receba nessa noite esse cinto, receba nessa noite essas sandálias, receba nessa noite essa capa, para você entender que quem cuida de você é Deus, para você entender que quem luta por você é Deus, para você entender que quanto mais você descansa nele, mais ele se levanta a seu favor, para você entender que você é dele, a sua casa é dele, a sua família é dele, os seus projetos são dele. Fica em paz. Se não está acontecendo do seu jeito, o importante é que aconteça do jeito dele. Então tranquilize o seu coração, deixa Deus agir. Pastor, mas eu estou sendo muito humilhado, eu não sei se eu vou suportar. Deixa eu falar para você. Você vai suportar, você está suportando e vai suportar. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Deus mandou socorro para a sua vida aqui nessa noite. Assim como o anjo foi àquela prisão, Deus enviou socorro para rompendo em fé nessa noite, para alcançar a sua vida. Tem resposta de Deus para você aqui. Tem livramento de Deus para você aqui. Tem caminho de Deus para você aqui nessa noite. Então alegra o teu coração. Pode começar a celebrar, porque Deus já está fazendo. Então fica em paz, porque o que é seu, o diabo não vai roubar, o homem não vai roubar, porque é seu, Deus entregou para você. Sabe, nessa noite eu quero fazer um convite para você que está se sentindo assim cansado, ou você cansou da sua caminhada, e você por algum momento ou por alguma circunstância você parou na sua jornada. Essa noite é noite de você voltar, porque Deus quer te entregar o que tentaram roubar de você. Pastor, eu não suportei a luta, eu parei. Essa noite é noite de restituição na sua vida. Essa noite é noite de você ser restaurado.
Essa noite é noite de você ser coberto mais uma vez. Então, se você parou, se você desanimou, se você se distanciou, eu gostaria muito de orar por você nessa noite. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, porque tem algo de Deus para ser derramado sobre a sua vida aqui diante desse altar. Se você nessa noite veio aqui, você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar para você entregar a sua vida para o Senhor. A palavra vai dizer: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Eu sei que talvez você está vivendo uma crise interna. Talvez você tenha um vazio na sua alma que você não sabe o que é. E eu quero dizer para você que esse é o lugar de Jesus na sua vida. Esse é o lugar de Cristo na sua vida. Então, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu gostaria muito de orar por você nessa noite. Talvez você é alguém que está na caminhada e você está vivendo um problema, uma luta. Talvez você é alguém que está sendo afrontado, que está sendo até humilhado. Eu quero orar por você também. E eu quero dizer para você que tem uma resposta de Deus para a sua vida aqui hoje. Eu quero orar por você e dizer que não termina desse jeito, não acaba assim. Não é isso que Deus preparou para você. Quando Pedro entra naquela prisão, muitas pessoas disseram: ei, já era, acabou, agora é dali para a morte. Mas quando Pedro entra ali, Deus tinha um plano, um projeto para arrancar Pedro daquele lugar. Deixa eu falar algo para você, está tudo preparado já. Deus já preparou tudo. Então fique em paz, porque não termina desse jeito. Tem algo de Deus para ser derramado sobre a sua vida aqui nessa noite. Tem algo de Deus para ser derramado sobre o seu casamento aqui nessa noite. Tem resposta de Deus para a sua vida aqui hoje. Mas você precisa querer viver o que Deus tem para você. Eu gostaria muito que você saísse daqui, que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você.